vez aqui no Mar e Mulher eu vou conversar com o psicanalista Francisco Nogueira, que tem um trabalho muito legal chamado Relações Simplificadas. Vocês podem pesquisar aí nas redes sociais e ele tem um canal no YouTube também com a palhaça Consuelo Pantufas, que fala das relações simplificadas. Eu quero conversar com você, Francisco, sobre relacionamentos abusivos, que podem acontecer no casamento, no trabalho, até entre pais e filhos, né? Como é que se dão esses relacionamentos abusivos? Por que eles acontecem, né? O que é isso, afinal? Olha, Mari, é sempre uma situação muito delicada e muito complicada. É importante pensar sempre, do ponto de vista de um relacionamento, que todos os envolvidos têm alguma participação nisso. Então, aquele que faz o abuso e aquele que sofre o abuso, de certa forma, isso é muito estranho de dizer, né? Porque a gente sempre tende a pensar do ponto de vista do paradigma da vítima, mas uma pessoa que está num relacionamento abusivo, ela continua submetendo a esse relacionamento até que alguma coisa dentro dela desperta. Mas porque ela não percebe que ela está sendo abusada? Então, muitas vezes ela percebe que está sendo abusada, ela sofre com isso, isso faz um conflito dentro dela, mas existe algum tipo de enlace inconsciente, né? A psicanálise vai demonstrar essa questão do inconsciente, como que é importante, como que determina as nossas ações, as nossas decisões, os relacionamentos que a gente estabelece. E sempre que tem um relacionamento abusivo, quer dizer, sempre, a maior parte das vezes, a gente fala sobre um trauma, né? É um relacionamento traumático, é um relacionamento que remete a um trauma da história da pessoa, né? E de certa forma esse relacionamento ele reproduz o trauma. E o relacionamento abusivo muitas vezes se dá em relações de amor, né? Que pai e filho, marido e mulher. E eu vejo lá no grupo que eu participo da violência doméstica no Facebook, né? Que orienta vítimas de violência doméstica, como as vítimas passam muitos anos nesses relacionamentos, às vezes sem perceber, ou mesmo percebendo, mas não consegue sair. Isso que eu estou chamando de conflito, né? Quando a pessoa ela começa a se dar conta, mas alguma coisa dentro dela faz ela permanecer. Né? O momento mais importante, mais bonito dessa história é quando a pessoa percebe e ela decide então sair desse relacionamento. Isso significa que do ponto de vista da saúde mental dela, algo começou a se curar, algo começou a se resolver. E o abusador, ele sabe que ele é abusador? Ou às vezes ele não sabe, não percebe? Então, casos e casos, mas existem muitos casos que o abusador ele não se percebe como um abusador. Né? É claro que existem aqueles casos mais patológicos, onde existe uma maldade, se dá para dizer assim, mas existem muitos casos, são muitos relatos, são muitos os registros que a gente tem, onde o abusador ele não se enxerga como abusador e ele só é abusador nessa configuração, nesse relacionamento. Quando muda e vai para um outro relacionamento, ele se comporta de outra maneira. Olha que coisa! E daí como é que faz para essa pessoa que é vítima ficar atenta a que sinais, né, de que ela está sendo vítima de um relacionamento abusivo? Quais são esses sinais que ela precisa prestar atenção para falar, opa, preciso, né, dar um basta nisso? Então, existem sinais mais objetivos, como violência doméstica, violência verbal, né, violência moral, mas existem algumas coisas que você pode observar do ponto de vista subjetivo, que é um conflito interno muito profundo entre estar num relacionamento, amar a pessoa, mas perceber que esse relacionamento também causa um grande sofrimento. Né? Eu já ouvi mulheres falando assim, eu me sinto pisando em ovos. Isso. Né? Então se você não se sente bem ali, alguma coisa está errada. É algo que não te deixa à vontade, você está sempre na defensiva, você está sempre observando para ver se você não vai causar. E tem um relato que é muito comum, que é a pessoa se sente sem saída. Se ela fizer uma coisa para um lado, ela vai sofrer represália. Se ela decidir outra estratégia sobre a mesma situação, ela também sofre represália. Então é meio que uma situação sem saída. Porque ela fica, eu vejo pelos relatos do grupo, ela fica sem saber como agradar e já não consegue mais ser ela mesma, né? Sim, e um desejo muito grande de agradar. E a pergunta é, por que esse desejo se mantém? Né? Essa é uma pergunta que em algum momento a pessoa se faz e ajuda ela então a começar a processar o sofrimento
e a processar os porquês dela estar nesse relacionamento. E daí tem que se questionar mesmo, assim, por que continuar num relacionamento desse se te faz tão mal, né? Quer dizer, se o outro faz isso com você, isso não é amor, né? Então, eu acho que a pergunta assim, mais incômoda e mais profunda, mas também que pode levar a gente a uma libertação maior é o que eu ganho nesse relacionamento? Porque quando a pessoa se mantém, existe algum ganho secundário, que a gente chama em saúde mental de ganho secundário. Uma situação que não é muito favorável, mas que promove algum tipo de sensação de segurança ou sensação de conforto. Que às vezes é ilusória, né? Isso, e você não consegue abrir mão desse ganho secundário em troca de um bem maior, porque você se sente inseguro, com medo, acuado. Aí precisa se fortalecer e precisa sair dessa relação e dessa situação. É um ato de libertação mesmo, né? Uma libertação dos próprios traumas, das próprias fantasias, mas o outro acaba vindo depois. Né? Quando a pessoa resolve isso dentro dela, aí fica até mais fácil resolver com o outro. Então, gente, olha, vamos nos libertar dessas relações abusivas todas e vamos seguir as relações simplificadas. É o relações simplificadas ou é relações? Como é que é? Então, fica a gosto do freguês. Vamos seguir relações simplificadas no YouTube e nas redes sociais, não é isso, Francisco? Isso aí, www.youtube.com/relações simplificadas. Toda sexta-feira tem conteúdo novo. Muito obrigada. Obrigado, você. Até a próxima.